Olá a todos, sejam bem-vindos ao 7º episódio do Estação Verdade, na Estação NP. Aqui na Estação NP, um novo projeto do Grupo Nova Pauta Expresso, é o nosso podcast. E o meu, Estação Verdade, vai já para o 7º episódio. Muitas pessoas estão embarcando nesse trem com a gente e tendo muito mais conhecimentos com os meus queridos convidados, pessoas especialistas em suas áreas. E hoje nós vamos falar um assunto que é profundo, íntimo e também muito necessário. Nós vamos falar sobre sexualidade, vamos falar sobre verdade e fé também. Gente, nós vamos falar com a Bia Oliveira, sexóloga, ela que já tem um trabalho aí maravilhoso nessa área terapêutica, né, ajudando casais a se reconectarem ou a se conectarem, porque ainda existe muito tabu para falar sobre sexo. Mas é muito importante falar sobre esse tema e a gente vai falar com a Bia Oliveira agora. Boa noite, minha querida, seja bem-vinda. Sandra, que alegria estar aqui e a oportunidade que tu dá para a gente falar desse assunto que tu bem disseste, tão importante e necessário, né? Que a gente possa, que eu possa agregar um pouquinho aqui. Mas tu sempre agrega, né? Tu tem, inclusive, hoje é uma referência regional que sai estadual na área, né? Como sexóloga, terapeuta para casais, terapeuta individual em função de pessoas que possam ter bloqueios e dificuldades de relacionamento. Porque, como a gente já falou em episódios anteriores, Bia, no fundo o ser humano ele quer ser feliz, né? Com certeza. Essa é a maior busca, né? E por que ainda há tanto preconceito para falar sobre sexo, se ele é tão vital também para manter a vida plena se falando em casais? Eu acredito que é pela cultura que a gente vem, né? Se a gente pensar que o nosso Brasil aqui é tão jovem, até posso dizer assim, né? Como que ele foi colonizado? Quando chegaram aqui e Pero Vaz de Caminha escreveu a carta para descrever como que nós éramos, ele descreveu assim, eles ficam com as vergonhas de fora. Sim, já criaram um preconceito ali, né? Então assim, o quanto que isso, porque ele não conseguiu usar a genitália, ou eles estavam nus, não, a vergonha. Como se fosse um povo pervertido. Exatamente, assim. E depois ali, logo que vieram colonizar, foram os jesuítas, os religiosos, então sempre com aquela coisa muito de pudor, de muito pecado. Então imagina, né, nós pouco mais de 500 anos aí, ouvindo que é algo feio, que é algo sujo, que é algo pecaminoso, então falar disso, as pessoas têm muito medo, muita vergonha do que vão pensar eu falando disso, né? Já que tu puxou o assunto da religião, dos padres, da nossa colonização, existe pecado no prazer? Não existe. Eu acho assim, ó, eu sou cristã, nasci num lar cristão e eu sou apaixonada pela Bíblia. Não pela religiosidade, mas pela Bíblia, pela palavra de Deus. E quando eu olho, depois que eu comecei a estudar sexualidade, eu leio a Bíblia e eu só enxergo sexualidade, né? Parece que todos os recados estão levando... E eu vejo a Bíblia rica de sexualidade e prazer. Então, assim, desde ali quando descreve em Gênesis a criação do mundo, tudo que Deus criava, no final ele dizia, e viu Deus que era bom. E quando ele criou o homem e a mulher, logo em seguida, e viu Deus que era muito bom. Né? E ele nos criou seres sexuais. Seres, o nosso corpo, todo ele, da pontinha da cabeça à ponta do pé, ele tem zonas erógenas. Então, como que eu vou dizer que Deus... Se Deus nos fez assim, então cheio desses pontos... Imagina, e nós mulheres mais especiais ainda, né? Eu sou apaixonada por Deus. Quando eu penso no corpo humano, quando eu estudei sexualidade, estudei o corpo humano, eu pensei, uau! Deus nos ama muito. E nós mulheres, então... Uma fala tua, inclusive, eu já assisti uma palestra que tem a questão do clitóris que não envelhece, né? Deus nos fez assim, né? O clitóris não envelhece, é um órgão único e exclusivamente para o prazer.
Então, assim, se Deus não desejava o prazer para nós, não ia ter feito a gente por assim. que ele colocaria um órgão que a única finalidade é o prazer? E que não envelhece. E que não envelhece. Então, significa que ele deseja... É uma mensagem realmente interessante. Ele deseja que Deus deseja que a gente tenha prazer até a nossa morte, fim da vida. até o fim. E a gente não entende isso. E depois lá, Salomão, o rei mais sábio deste mundo, né, ele dá um conselho em Provérbios, ele diz, vai com a mulher da tua juventude, se sacia nos seios dela, se deleita. Isso é o quê? Prazer. Está na Bíblia, então. Tá na Bíblia. Há limites entre fé e liberdade sexual? Aí a gente está falando dessa... usar brinquedinhos, fé... Até onde é o limite disso? Nisso a Bíblia não tem clareza, né? Não está ali explícito. Isso pode, isso não pode. E eu acho isso muito bom. Porque o que eu gosto de trazer... Eu atendo pessoas, tanto cristã quanto de qualquer outra religião, porque na terapia sexual não é esse o foco, né? E então eu respeito cada um. Mas se a gente pensar que biblicamente, eu gosto assim de explicar a ciência, como que o teu corpo funciona, e tu decidir aquilo que é bom ou não para ti. Mas falando na Bíblia, a gente tem que pensar assim, que a Bíblia nos orienta, que tudo me é lícito, e nem tudo me convém. E aí, esse nem tudo me convém, eu gosto de trazer a questão de uma peneira. Tu pega uma peneira e ter 3 coisas básicas para te perguntar. Primeiro, fere o meu corpo físico? Fere a minha saúde, a minha integridade física? Não, não fere. Passou na primeira peneira. Segunda peneira, vai dar prazer para ambos? Os dois naquela prática sexual, naquela modalidade, os dois vão ter prazer ou apenas um? Passou na segunda peneira. A terceira, eu sinto paz no meu coração? É de comum acordo? Nós dois estamos de acordo? Então eu acho que é uma particularidade muito de cada casal, mas se fazer essas perguntas facilita a tua decisão, né? Muito bem. Tu não causa estranheza quando a Bia Oliveira, né, sexóloga, cristã, aborda um assunto tão cheio de tabus, quando vem para uma palestra tua, uma fala, e o teu público, como ele reage ao saber que tu justamente começou a tua jornada como sexóloga, foi buscar essas formações justamente depois de encarar um projeto dentro da igreja, né? Eu, graças a Deus, eu sempre tive muita amizade com os pastores, principalmente aqui de Santiago, de modo geral. E a maioria deles me viu nascer. Então, assim, eles se sentem mais seguros quando me chamam. E eu sempre tento conversar antes, explicar antes. Então, eu sou muito aberta, assim, tanto quanto eu vou em igreja, no meu consultório, aqui contigo, eu sempre vou trazer essas perguntas, porque a Bíblia, ela não proíbe nada no sentido... Não achei nada de práticas sexuais, mas ela dá essas coisas. Eu posso todas as coisas, nem tudo me convém. Que perguntas que eu posso fazer para distinguir isso do não me convém, né? Então, tem coisas que a gente pode ir se perguntando e trazendo para aquilo que eu creio. O que é, Bia, de fato, assim, intimidade plena entre um casal? A gente fala assim entre o ideal de relacionamento entre o casal para que flua, relacionamento sexual, né? Para que o casamento seja bom, seja duradouro, seja feliz. O sexo está no meio, né? Com certeza. O sexo faz parte. Mas quando a gente fala, diz que não há um número X de encontros sexuais do casal na semana, né? Mas o que seria uma boa prática, na tua opinião? Uma boa prática. Bom, eu penso assim que realmente isso varia muito cada casal, a fase da vida que está passando, a idade que está, isso tudo vai influenciar. Mas aí, já que a gente está falando bastante em Bíblia, né? E a Bíblia tem essas coisas também, e eu gosto muito. E lá o apóstolo Paulo, ele diz assim, que é legal que o casal não se abstenha, não se afaste um do outro por muito tempo, para que Satanás não venha e destrua o casamento, falando sexualmente, né? E aí a gente pensa assim, mas o que ele quis dizer com não muito tempo? E aí a gente tem que vir para a ciência, porque a ciência e a Bíblia até agora, pelo que eu estudei, não se contradisse em nada até agora.
né? E aí a gente vai para a ciência e vê o quê? Que a conexão, o ato sexual, ele conecta o casal até 72 horas. Que fica fluidos corporais um no outro, gerando essa conexão. Por isso que a gente fala muito assim, se eu fui violentada, se estourou o preservativo, até quanto tempo eu posso procurar ajuda? Até 72 horas, né? A isso pílula é do dia seguinte. Ciência. A ciência. Então, traz essa conexão. Então, eu não gosto de dizer o ideal para um casal ter frequência sexual. Mas se a gente pensar assim, um casal que tem uma saúde física ok, os dois convivem na mesma cidade, né? Tem uma rotina de trabalho, por que passar esses 72 horas, né? No mínimo, então, tu começou a terminar a energia de contato, Exatamente. é hora de se relacionar de novo. E pensa assim, o casal é normal que tenham desentendimentos, que pensem diferentes e vão ter que conversar. O casal que ele tá conectado sexualmente, que ele tá bem, ele consegue conversar melhor. Ele não precisa gritar, né? Sabe que às vezes eu e tu estamos pertinho aqui, a gente está falando num tom de voz. Às vezes eu posso estar mais próxima de ti e começar a gritar. É porque, na verdade, a gente está distante. Tem até uma frase emoções, que diz, né, que quando tu grita com alguém, né, que tu teoricamente ama, é porque os corações estão longe. Exatamente. Porque quando tu vai falar com amor com o outro, por que a gente sussurra, né? Ai, Exato. meu bem, né? Então, quando o casal está conectado, mesmo quando surgem os assuntos difíceis de falar, se eles estão bem no sexo, essa conversa flui de forma e os problemas mais se solucionam mais rápido também, né? Essa questão, por que as mulheres ainda, se tratando de consultório, mesmo no tempo moderno, as mulheres têm procurado mais por sexo. Isso é estatístico. Tem se conhecido mais, mas ainda são as mulheres que têm mais bloqueio sexual, se falando clinicamente? Clinicamente, as que me procuram mais são mulheres. Eu acho que até em função disso, da maneira que a gente foi criada culturalmente, dessa colonização, né? Então, os vestidos que as mulheres usavam, aquilo sempre tudo dificultava. Né? Tudo dificultava. O homem até para fazer xixi, ele tem que pegar no órgão genital dele. Né? Ele tem esse contato desde bebezinho, ali no desfraude, o menino já começa a ter experiência de se tocar, de ver. E a menina não, a menina sempre foi mais reprimida, então eu acho que isso dificulta um pouco. E para o homem também, a liberdade de andar seminu também sempre foi muito mais aprovada, né? O homem anda sem camisa, né? São coisas assim que é de uma criação toda, né? Mas isso que tu falou é muito lindo, porque as mulheres, elas têm entendido que o sexo, o prazer é um direito nosso, é um direito que o ser humano tem. Então elas estão começando a entender isso, só que algumas ainda não sabem como, né? Como se conhecer, como saber o funcionamento do corpo. E já teve casos, por exemplo, que obviamente que já deve ter tido, mas que o marido buscou a terapia em função da mulher não querer ter relacionamento? Ah, sim. Sim, a frequência, né, sexual, tipo, às vezes ele querer mais e ela menos. E agora também, esses últimos casos que eu atendi, homens com o desejo sexual hipoativo. Então, tá acontecendo. Porque nessa modernidade toda, onde as mulheres estão tomando seu espaço por direito, né? Mulheres mais empreendedoras e empoderadas, e isso acaba, às vezes, inibindo o homem, porque ele, com toda essa cultura que a gente vê em que a mulher sempre foi reprimida, o homem, por sua vez, foi o contrário. Sempre estimulado a ser o garanhão, a pegar todas, né? Então, até os pais, às vezes, quando sabe que vai ser menino, cuida aí o meu filho, quando crescer, tu tem que segurar lá. Né? Como é que prende as tuas cabritas que meu bode tá solto? Eu acho horrível esse ditado, né? Mas a gente criou e os homens vêm com essa coisa. Então, daqui a pouco, ele pega uma mulher empoderada, com desejo. Então, eu já tive caso que eu atendi um homem que ele disse assim, ó, eu não consigo ter ereção quando é ela que me procura. Porque na cabeça dele, só que podia... A fala de comando seria dele. Seria dele. Tipo, ele disse, quando eu procuro ela, eu tenho ereção normal. Só que quando é ela que quer, eu simplesmente não consigo ter Porque ele acha que está sendo mandado? Qual é o problema da psique aí? No caso específico desse homem, ele se sentia inibido, porque a criação dele foi sempre que mulher que procurava era aquela mulher
PUTA, né? Era Sim. aquela mulher que não merecia Da crédito, vida. a mulher da vida. Então, a mulher recatada, a mulher que ele escolhia para casar, seria aquela mulher... Bom, até aquele outro ditado que dizia, né? A mulher branca é para casar, a mulata é para fuder e a preta é para trabalhar. Então, como se, Sim. assim, aquela que eu escolhesse seria apenas a mãe dos meus filhos, né? Isso é cultural, na cultura, funcionou muito. E isso, dependendo da criação que o homem tem, ele vem com aquilo, não a minha, olha a minha mulher me procurar, onde já se viu? É eu que tenho que cobrir, Sim. né? Aham. Então, Causa esses bloqueios nos homens. Alguns homens, sim. Já falou em outras ocasiões também sobre o problema da pornografia, né, que afeta muitos casais, que homens buscam numa ilusão e depois na prática do dia a dia, com a rotina, né, que existe entre uma família, um casal, acaba não sentindo ou não querendo um relacionamento justamente porque ele está com aquela fantasia, impregnado daquela fantasia erótica através da pornografia. Nós temos avançado nessa questão ou tá terrível isso? Olha, eu estudei bastante isso, a gente teve disciplina só sobre pornografia e eu vejo assim dois viés, sabe? Tem aqueles defensores da pornografia, inclusive como uma técnica para terapia sexual. Como estímulo? Como estímulo, né? Usar como uma ferramenta que eu particularmente não gosto de usar. E tem aquela outro viés que a gente vê, inclusive alguns médicos psiquiatras, um que eu gosto de acompanhar, que ele fala os malefícios da pornografia, né? Que a pornografia, ela libera no nosso cérebro doses muito fortes de dopamina. E aí a nossa tendência como ser humano é quando eu me acostumo com aquela dose de dopamina, eu querer outra. E querer outra, e assim como o álcool, como as drogas, como o vício em telas, hoje a gente vê muito Sim. isso, né? E aí a pornografia traz isso, então ela vai apagando aqui no nosso cérebro, a parte vai ficando cinzenta, e a pessoa, e aí vai vindo para aquele sexo muito real, aquilo mecânico, o que a gente olha ali, se tu olhar, eu até pesquisei esses dias, um filme pornô é na média, os mais longos é na média de 3 minutos, 4. Então, isso não existe relacionamento sexual de intimidade, de relacionar. É apenas um pênis dentro da vagina que ejacula e deu. E deu, E isso se replicando na vida real é péssimo para o casal. Péssimo, porque objetifica. A mulher, principalmente, ela fica sendo como um instrumento, um depósito de espermatozoide, né? E o homem, por sua vez, ele não tem aquele prazer, porque até eu gosto de acompanhar algumas atrizes de filme adulto, algumas que eu acompanho, tu vê que se fosse desempenho sexual, acho que elas dão de 1000 a 0 em nós, né? Elas têm muito desempenho sexual, têm muitas técnicas, muitas maneiras de chegar ao orgasmo, mas elas não têm o relacional. Tanto é que elas não conseguem permanecer num relacionamento emocional, porque a intimidade, o sexo, não é apenas uma penetração pênis-vagina. É conexão. É uma conexão de alma. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, o sexo, ele tem que gerar a conexão nessas 3 áreas, né? E tu acha que todo sexo tem que ser para se relacionar? Como é que tu pensa sobre isso, sendo cristã também? Eu acredito que sim. E aí é o meu princípio, Sim. né? Eu acredito que daí é o sexo que realmente vai trazer prazer, vai trazer satisfação. Porque o que a gente tem que entender? Tem pessoas que me procuram às vezes assim, eu não tenho orgasmo em toda a relação. Tá, tu não tem em toda, mas tu tem em 70% das tuas relações. Não, eu tenho, mas eu queria ter em todas. E tu te sente satisfeita quando tu não tem orgasmo? Me sinto. Então tá ok. Porque mais importante que tu atingir o orgasmo é tu ter essa satisfação, essa sensação de plenitude, sabe? Determinar aquele ato sexual e dizer, uau, foi bom. Mas a gente sabe, né, que claro, tu disse muito claro que é uma opinião tua, né, o sexo dentro de um relacionamento, não sexo por sexo. Isso. Mas a gente sabe que essa não é a realidade atual, em tempos de aplicativos e curtidinhas, e vamos sair hoje, nunca mais vamos nos ver. Uhum. É muito prático hoje, está muito prático para homens e para mulheres, encontros casuais para sexo. Claro que, de repente, essas pessoas não estão querendo um relacionamento ou uma conexão.
O que tu pensa disso? Aí eu respeito a opinião de cada um. Aí quando uma mulher fala isso, ou um homem, tu tá procurando esse relacionamento casual porque é o que tu quer, ou porque de repente até por uma cobrança da sociedade, né? Não, tu é uma mulher moderna, tu vai querer só aquele prazer instantâneo, porque se for o prazer pelo prazer, eu acredito que não é só o sexo que proporciona isso. Viagens proporciona isso, esporte proporciona tantas outras coisas que podem te dar um prazer, né? Substituir esse relacionamento por fugaz, digamos assim? Porque se tu pensar assim, que mesmo que seja um relacionamento casual, e a gente entender aquela outra fala que eu falei anteriormente, de que o sexo, ele conecta uma pessoa por até 72 horas, então eu tô fazendo uma conexão de alma, mesmo que eu não queira, com praticamente um estranho ou uma estranha. Exato. Algo fica, entendeu? Então aquela energia daquela pessoa casual vai ficar no outro por um determinado tempo. E aí eu me conecto com a energia do outro. Aí daqui a pouco o outro... É outra energia? Exato. Aí tu tá perdido nas energias. Isso, e daqui a pouco tu tá assim, mas eu não sei por que eu tô sempre com esse problema. Porque tu tá te conectando, sabe? Quem mais procura terapia, Bia, sexual? É aquele casal que já caiu na rotina total, aquele casal que já está muito tempo junto, ou não é o caso? No meu caso específico, hoje a minha demanda é pessoas que chegam com uma disfunção. Né? Eu tenho um problema, não quer dizer o tempo. Eu tenho um problema e ela tá vindo. E aí, assim, desses que tem vindo, vem casais com 1 ano de casamento, já atendi casais com 35 anos de casamento, então eu vejo que não é muito pelo tempo que estão juntos. E sim algum problema que surgiu. Isso. E eu achei muito lindo, assim, a cliente mais idosa que eu atendi com 76 anos. Eu achei lindo, ela ficou viúva durante muito tempo. E agora ela estava participando de alguns grupos de convivência e estava saindo com um senhor. E ela disse, faz tanto tempo que eu não me relaciono sexualmente que eu vim aqui para aprender. E eu achei assim fantástico, sabe? Sim, buscar, né, uma terapia, anos, então ela alegre. E ainda ela disse, ele já me falou que ele tem às vezes um problema de ereção, que às vezes ele não consegue. Então ela também com aquela preocupação que não queria deixar ele constrangido. Então assim, é muito lindo, né? Mas hoje assim, praticamente 100% das pessoas que vêm a mim é porque tem alguma disfunção. Ou adolescente também, assim, que logo que eu me formei, até nem era o meu público-alvo, né? Meu público-alvo, eu sempre pensei assim, mulheres casadas, e hoje eu tenho atendido muito adolescente que já quer fazer certo da primeira vez, casaizinhos que eu tenho a consultoria pré-nupcial, então é um encontro muito lindo, porque é um só com a noiva, outro só com o noivo, depois com os dois para casais que não se relacionaram ainda antes do casamento? Ou que não tiveram vida sexual ainda, ou então, porque assim, eu namorar e ter relacionamento sexual, cada um na sua casa é uma coisa, e quando junta, eu vou juntar todas as minhas manias, né? Eu vou juntar... Aí porque a maioria diz assim, mas daí quando a gente namorava parecia que era diferente. Sim, tu tava sempre cheirosa, sempre bonita, o dia que tu tava meio azedinha, não se viam, né? E agora eu vou dormir e acordar com aquela pessoa, né? Agora os defeitos aparecem, né? Eu vou acordar com os ranços, há falas, inclusive num podcast meu, que justamente muitas pessoas estão evitando se relacionar porque não querem esconder justamente as suas fraquezas ou seus defeitinhos, né? Mas daí a gente pensa que isso é um amor egoísta, né? Não é amor daí, né? É verdade, né? Porque eu tenho que gostar da Sandra completa, como exatamente. Ela é, com as muitas virtudes, mas também com as limitações, né? Pegar o combo completo, como dizem, né? Isso eu acho bem legal, por causa que se a gente estudar ali os filósofos, né? Acho que o Platão, quando ele fala do amor eros, que é aquele desejo intenso que enquanto eu não tenho, eu tô desejando e eu pesquiso e eu quero, aí eu tenho, passa, né? Então eu casei, já levei para casa, já é meu,
vai passar. Sim. Né? Depois Aristóteles vem com aquela descrição do amor, dizendo que não, que o amor é aquele que tem que ter troca, né? Que eu tenho que gostar, mas daí também eu tenho que ser feliz, e aí também fica aquele amor egoísta, porque eu quero que o outro me dê muitas coisas, né? E aí depois vem Jesus dizendo que tem que ser aquele amor ágape, o amor de entrega, o amor que dar busca... para receber, né? Então assim, a gente tem que, o certo, eu sempre gosto assim, é equilíbrio. Sabe? Buscar o equilíbrio. Se eu quiser muito uma coisa, vai dar chute. Se eu quiser ir muito outra, então acho que a nossa vida tem que ser tentar o equilíbrio. O que há casais que estão muito tempo perderam a conexão, não conseguem mais ter, né, uma conexão como antes. É possível recuperar essa conexão com a ajuda de terapia? Eu acho que é possível. E tudo começa com a comunicação. Sabe, até a minha tese, eu estou terminando a pós-graduação agora, e o meu questionamento é por que casais deixam de fazer sexo. Então, tem aqueles que, se eles começam se desconectando, infelizmente, esse coisinho aqui da nossa mão, ele é maravilhoso. Mas é um gatilho para um afastamento. Então, a gente vê assim, e eu mesmo que trabalho com celular, eu tento me policiar, porque quando tu vê, tu tá respondendo coisa na hora do almoço, né? Então, tu tá comendo e aquele tempo que era para estar conversando olho no olho, aquele tempo que é de mesa, aí eu tô no celular. E o celular, ele distancia muito, né? Vai afastando. Vai afastando. O que deve fazer um casal que quer essa conexão? Tem alguns segredinhos, algumas técnicas, algumas regras? Claro que tu faria caso a caso em terapia, mas... que seriam dicas que tu daria numa conversa, numa mesa, conversando com amigos, uma conselheira como amiga? Eu acho que, de modo geral, Sandra, uma das coisas que desperta desejo em nós e desperta interesse, isso tanto do homem quanto da mulher, é a admiração. Nossa, como eu te admiro, eu quero estar perto de ti, eu quero saber mais. E essa admiração está muito ligado eu reconhecer. Porque quando um casal está junto há muito tempo, a nossa tendência é ir apagando as virtudes, deixando aquilo como não faz mais que a obrigação. Sim, e vendo defeitos. E os defeitos começam a ficar muito evidentes. Então, o que eu penso assim, é eu começar a olhar para aquela pessoa que está do meu lado, a princípio como uma desconhecida, o que ele faz que é legal, e eu começar a falar em voz alta. Porque uma das coisas que nos dá alegria é a gratidão. Né? Tem um versículo da Bíblia que eu gosto muito que diz o coração alegre formoseia o rosto. Né? Ou então que diz assim, a alegria do Senhor é a minha força. E como que eu consigo essa alegria? É agradecendo. Se eu já acordar de manhã, hoje acordou nublado, que coisa chata, não sei o quê, eu fico o meu dia ruim. Sim. Então, se eu abrir isso meu serve olho... para qualquer coisa na vida. Para qualquer coisa. Então, se eu abrir o meu olho e já dizer... ele já deixou a toalha no chão. Já estou começando uma encrenca ali de cedo. Mas eu não senti o cheirinho do café que ele já começou a passar lá na cozinha. Mas daí me irritei com a toalha que eu vi caída no chão. Então, eu começar a olhar... eu acho evidenciar mais aquelas qualidades. Porque uma coisa assim, o que os homens, do modo geral, mais gostam, e isso também é bíblico, o homem, ele tem uma necessidade de ser honrado, de ser valorizado, respeitado. E a mulher, por outra vez, a necessidade da mulher é ser amada, ser cuidada, ser protegida. E quando a gente consegue fazer isso dentro do casamento, as coisas fluem, o desejo flui. Por que muitos homens às vezes gostam de ir pro futebol, lá pra rodinha de cerveja no final de semana? Porque lá, e até esses dias eu pude vivenciar, eu fui numa roda de amigos, e daí as mulheres ficaram para um lado e os homens para o outro. E eu comecei a observar. Então um elogiava o outro e dava um risada, porque o teu futebol, porque tu canta muito bem, porque aquele teu chute. Então, e eu via que eles iam ficando, sabe? Inflando. Então o homem, ele gosta disso. E quando a mulher para de ver essas coisas e para de elogiar e honrar ele pelas pequenas coisas, essa admiração vai caindo, ela vai perdendo o interesse. E ele vai buscar em outro lugar essa inflada de ego. E ela, por sua vez, que precisa se sentir amada, protegida, né? E aí o homem também, pela correria, esquece essas coisas.
Então um vai abandonando o outro, né? Se eu pudesse dar uma dica, né, que tu me perguntou para restaurar essa conexão, é olhar os pontos positivos e ter algo assim, ó, sempre no secreto, sabe? Aquela coisa de tu despertar o interesse pelo desconhecido. Porque uma das coisas que eu já atendi casais, principalmente quando vão chegando, assim, os homens depois dos 40, que acho que tem aquela crise que dizem, né? Crise dos 40. Então eu preciso, porque eu não sou mais jovem, eu não tô velho, será que eu dou conta, né? Então, assim, ó, ele precisa de uma mulher que desperte curiosidade nele. Daí tem uns que dizem assim, não, é que eu procurei outra porque... queria saber se ainda sabia seduzir, se tinha inovação. A fulana, eu já sei tudo o que ela vai falar, o que ela gosta. Então, assim, ó, às vezes a gente também, até para o nosso crescimento pessoal, né? Vou ler uma coisa que eu nunca li. Vou fazer um curso diferente. É que também, na verdade, as pessoas nunca se revelam no todo, né? E as pessoas, às vezes, o casal pensa que conhece o outro, né? Porque está uma vida, ou 10 anos, ou 20 anos junto, e foi o outro que se adaptou ao que ele achava que conhecia também. Então, né? acho que trazer esse mistério, trazer esse novo, sabe, também desperta essa isso. comunicação que tu fala é falar a verdade? É falar, é conversar. A mulher tem falado muito mais, né, do que ela gosta e do que ela não gosta. Isso também tem deixado os homens muito mais inseguros, né? Mas eu acho isso importante, porque quando eu digo falar, tem 2 tipos de conversa, né? A gente tem a conversa tópica e a conversa relacional. O que é a conversa tópica de um casal? Tu vai no mercado, vai comprar o pão e o queijo que faltou. A gente vamos matricular o fulaninho na escola tal ou na escola tal. Né? As nossas finanças. São conversas muito tópicas. Agora, a conversa relacional. Como que tu tá te sentindo hoje? Hoje eu tô triste. O que te entristeceu? Hoje eu tô alegre. Me conta, o que te trouxe tanta alegria? Então, as pessoas conversar sobre as emoções. Mas, às vezes, a gente tem vergonha. Mas se eu contar que eu tô triste, vai me dizer que eu tô fraca. Vai dizer, para de bobagem, né? Ou se o homem fala que tá muito feliz, porque não tava com a tua família, por isso que tu tá felizinho. Tem então isso então assim, essa cobrança. Aprender a ouvir sem crítica, sabe? Sim. Qual dos membros do casal que se esquece mais rápido? Não seria se esquece, que se larga mais, não se cuida menos depois de um X tempo de relacionamento? Eu não saberia te dizer. Mas eu acho que às vezes ambos vão se deixando de lado. Porque aí tu percebe assim... Se arrumam para sair. Uma vez tu falou sobre isso, né? Pode ver assim, eu sou convidada para um casamento. A mulher marca, na hora que recebe o convite, marca o salão. Aí, entre maquiagem, cabelo e roupa, ela perde no mínimo... Perde não. Ela investe 3 a 4 horas. Sim. Aí, em casa, gente... É só aquele pijama largado. Agora a gente está entrando no inverno. Só aqueles pijama, por mais bonitinho que seja, mas de soft, de pantufa, né? Não valoriza o corpo. Então tem gente que diz, a mulher se arruma para outra mulher. Então, mas e por que tu não se arruma para ele? E homem, né? A gente vai vendo assim, ó, tem uma mulher que me disse um dia, eu não aguento ele com aquela barriga, com aquela calça, com aqueles bermuda caindo, desleixado, sabe? Sim. Que chega em casa e não toma aquele banho bem tomado, ainda fica com... Não fica fedendo, com mas não ranço. fica com ranço. Então, essas pouquinhas coisas vão desmotivando, sabe? E vai afastando. Então, tanto homem quanto mulher se tornam mais relapsos de um relacionamento a longo prazo. Até nisso, assim, ó, na hora de... Não é como cobrança, sabe? Mas dizer assim, eu tô com saudade do teu cheiro. Vai lá e presenteia com um perfume. Não, tu viu que tu anda sempre atirado? É sempre com aquele tom de cobrança. Sim. Sabe? Mulher, tu tá sempre assim, tá engordando, que isso? Para de comer, olha o jeito que tu vai ficar. Vamos fazer academia junto, vamos fazer algo que melhore a nossa saúde, né? Vamos nos cuidar, vamos investir numa coisa. Aí o que a gente percebe? Que as pessoas, pode ver, né? Eu cuido aqui o Face às vezes. Depois que se separam, todo mundo acha tempo para academia, todo mundo acha tempo para ficar bonito. Para sair. E isso tanto homem quanto mulher. Esses dias eu estava observando uns separados ali.
Homem até implante de cabelo colocou. E por que ele não colocou enquanto ainda estava casado? Será que ele não tinha dinheiro e como é que tinha agora? Tô na pista de novo? Tô na pista de novo. Então, se eu tô na pista, eu tenho que me arrumar, eu tenho que emagrecer, eu tenho que ficar bonita, vou pintar meu cabelo. E por quê? E antes não tava? A pessoa que estava do teu lado não merecia esse autocuidado? Então, quando há um fim do relacionamento, também a culpa é de ambos, né? Todos falharam um pouco? Eu não consigo usar a palavra culpa, mas eu acho que a autorresponsabilidade, sim. Porque a gente pensa assim, Sandra, se tu pensar em qualquer coisa, né? Uma pessoa obesa, por exemplo, ela sofre com a obesidade, ela tem doenças físicas. E aí, só que emagrecer também é difícil. Mas qual difícil tu vai querer? Então, eu acho que no relacionamento também. Porque essa coisa assim, eu todo dia tenho que ter um autocuidado, eu tenho que estar sempre buscando essa comunicação, eu tenho que estar sempre... Isso exige um esforço. Tira a gente da zona de conforto, porque a vontade é o quê? Quem trabalha de salto o dia inteiro é chegar em casa, botar um chinelo... Descansar. E descansar, né? Agora, um dia tudo bem, mas agora tu sempre tá desleixada em casa, mas vai te exigir um esforço, né? E aí, não, mas eu já consegui, né? Já tô casada. Depois de começar o processo de terapia, quem consegue mais entre o casal a seguir as regras da terapia e tentar e se esforçar? É mais a mulher ou o homem? Eu acho que daí ambos, mas quando eles estão decididos que eles querem melhorar. Eu já atendi casais que no início eu me frustrava, que desistia, né? E aí até comentei com alguns professores, eles não, Bia, é que a terapia não é tu só conduz. É eles que têm que estar preparados para a mudança. Então, no início, amam, né? E aí, no momento que às vezes começam a ser confrontados, que eles percebem que é o movimento, é eles que têm que fazer, alguns desistem. Recuam. Porque não querem fazer aquele movimento. Acham mais prático desistir. Querem uma solução mágica ou desistir também. Ou querem, assim, que só o outro mude. Quando é hora de fazer terapia de casal? A hora de fazer terapia, quando eu tô sentindo alguma insatisfação, quando eu tô sentindo que algo não tá bem, e aí eu tenho que pensar assim, pensando em casos de disfunção, né? Que é falta de desejo, não ter orgasmo, dor na relação. No caso dos homens, ejaculação precoce, retardada ou falta de ereção. Quando isso ocorre por 6 meses ou mais, e que isso está me trazendo um sofrimento, seja leve, moderado ou intenso, se está me trazendo algum dano para mim ou para minha parceria, é hora de procurar terapia. Tu falou numa entrevista, uma vez eu ouvi, que muitos dos casos de disfunções não eram problemas de saúde, sim emocionais. Sim, os estudos mostram que problema físico é em volta de 15% só. A maioria ou psíquico, ou emocional, relacional, né? Pode ser alguma coisa ligada ali ao relacionamento, ou às vezes é falta de conhecimento. E essa questão depois da terapia, casais que buscaram e seguiram, como é que funciona uma sessão de terapia? Claro, não precisa dar todos os detalhes, mas tu dá regrinhas, tarefinhas, como funciona? O primeiro atendimento é para mim conhecer a história da pessoa. Geralmente, entre a primeira e a segunda sessão, que é 1 hora, eu consigo identificar e fazer o levantamento de hipótese, que a gente diz. Né? Para isso, a gente usa o DSM-5, que é o Manual de Transtornos e Disfunções, que daí é usado também pela psicologia, por médicos, né? E tem a parte sexual. Então, por ali, pela primeira ou segunda sessão, eu consigo mais ou menos fazer a hipótese. Então, eu converso contigo pela queixa que tu chega para mim e eu digo, provavelmente vamos começar o tratamento com a hipótese de que tu tenha vaginismo. E aí, para vaginismo, tem algumas técnicas específicas. E aí, claro, dependendo da personalidade da pessoa, tem pessoas que aquela tarefa se dá bem em fazer, aquela outra ela não se adapta, né? Então, dependendo da mulher, ela fica 3, 4 sessões, ela não consegue desempenhar aquela atividade que é muito difícil, porque teve um bloqueio lá na infância. Aí, algumas eu consigo desenvolver com ela no própria sessão. Vai trabalhando esses aspectos. Vou trabalhando. A mulher, muitas vezes, ela esconde a dor, por exemplo, física, né? Como tu falou, algumas doenças relacionadas até o ímã permanente,
que acaba sendo um sofrimento para a mulher, né? Toda a relação, ela é praticamente, ela é virgem e acaba tendo uma relação de uma mulher virgem. Existe isso e muitas mulheres esconderam ao longo dos anos isso dos seus parceiros. Nós mulheres, por exemplo, a gente foi criada de que a dor é normal, né? Não só a dor sexual, mas todas as dores a gente aprende, aguenta firme. E é assim. É assim. E a gente entende que aquilo é normal, e não é. E tem muitas coisas, por exemplo, dor na relação, por exemplo, 90% das queixas que eu atendi, que é simplesmente por eles não conhecer o tempo de excitação de cada um. Então volta para o psicológico. Não físico, né? E aí, eu nem digo psicológico, é educacional mesmo, porque a hora que eu entendo como que é o processo de excitação, que da mulher exige um tempo, do homem é outro tempo, e quando eles entendem o funcionamento e a resposta que o meu corpo vai dar para cada estímulo, aí fica mais fácil, aí já é bem rapidinho. E essa modernidade toda, essa facilidade de hoje, como até já ouvi outras falas, que as pessoas antes tinham vergonha de trair. Hoje meio que banalizou a traição, ela foi banalizada. Isso também, essa oferta demasiada no mercado, tanto para homens quanto para mulheres, não tem ajudado a impactar no número de separações e de desistência do casal, do homem ou da mulher. Que terapia que nada, eu vou arrumar outro ou outra. Né? Não tem, tu acredita que isso, os tempos modernos, é uma preocupação também? Eu acredito que sim, mas eu não levaria para esse ponto. Eu levaria mais para o ponto, assim, que às vezes as pessoas não querem se dispor a buscar soluções, sabe? Às vezes elas focam tanto no problema e esquecem de procurar soluções. Eu acho que se elas conversassem mais sobre isso, seria mais fácil. Eu sei que tu não defende o uso de brinquedinhos sexuais, né? Tu acredita que eles são dispensáveis. Tem alguma forma de inovar numa relação sexual sem que use brinquedinhos? Não é que eu seja contra, tá, Sandra? Eu não sou defensora no sentido de que eu acho que o brinquedo sexual, ele condiciona. Ele é mais fácil de tu condicionar ele do que tu buscar o relacional. Porque isso que a gente diz assim, que o sexo, ele não é apenas o sexo por prazer, mas ele é um sexo para proporcionar um relacionamento, proporcionar uma qualidade de vida, proporcionar uma satisfação, essa satisfação plena que tu me perguntou no início, né? O brinquedinho, ele meio que atropela, sabe? Ele vai muito rápido. E, por exemplo, a gente vive numa era que a gente tem pressa. Por exemplo, a gente escuta na velocidade 2. Né? Se tivesse 3, já estava na 3, né? Se pega uma pessoa que fala mais lento, se tivesse opção ali de escutar os áudios no WhatsApp na velocidade, né? Então eu já boto no 2, acelera. E a gente vem nessa acelerada. E daí esses dias uma mulher chegou para mim, uma mulher jovem, e disse assim: toda relação eu tenho que usar lubrificante, porque senão eu tenho dor. Mas por quê? Porque da idade dela, ela foi na gineco, ela tá tudo bem, tá tudo certo. Mas ela achava, e daí quando eu expliquei para ela o tempo de excitação da mulher, quais os estímulos, ela, não, mas daí é muito demorado. Eu tô sempre com pressa, eu quero que termine logo. E eu, não, mas é que aí o teu corpo, tu não vai dar tempo do teu corpo lubrificar. É diferente de uma mulher, de repente, que está na menopausa, que ela já reduziu a lubrificação natural, ainda ela pode ter, mas diminui. A mulher que está amamentando por causa da prolactina, que fica mais ressecada. Então, ela mesmo tendo excitação, ela mesmo tendo desejo, ela não vai lubrificar lá, né? E aí ela vai precisar do uso do lubrificante. Então, esses brinquedos, eles aceleram muito, né? Então, ali o sugador, o vibrador. Então, eu vou colocar em cima do meu clitóris e, né? Já tive orgasmo. Adorei. E aí tremeu tudo lá embaixo. E aí a minha perna tremeu. Tá, mas e aí o meu relacional? Né? Eu até assim, quando eu estudei, eu gosto de conversar com Deus, como eu tô conversando contigo aqui. Não tem aquela coisa de dobrar o joelho, né? Não, eu gosto de conversar. E aí, quando eu estudei que o processo de excitação da mulher demorava entre 12 a 15 minutos para que o corpo responda aos estímulos.
E o do homem, o corpo responde aos estímulos entre 1,5 minutos, 2, e eu, uau! Que é isso, gente? Em 3, 4 minutos o homem já ejaculou e a mulher ainda... O que Deus fez para nós com o clitóris, ele fez com os homens nessa, né? E aí eu pensei, não, mas agora eu vou nesse tempo. Eu disse, não, Deus, porque se for... eu acredito que foi tu que formou lá o homem e a mulher... E que história é essa de botar um com 3 minutos? Foi debater com Deus. Fui debater com Deus. Digo, tu me explica essa coisa aqui, né? Como é que isso? Que história é essa? Um com 3, 4 minutos já gozou e o outro precisa de 15, mas a matemática não fecha, né? E aí eu senti muito forte no meu coração isso que a gente está conversando. Bia, eu criei o homem e a mulher para se relacionar. Então, assim, é essa descoberta. Se fosse no mesmo tempo, não haveria essa conexão. Porque aí eu boto lá o vibrador e resolve. Em 3, 4 minutos eu vou gozar junto com o meu parceiro. Né? Então, assim, é esse entendimento, eu entender que a mulher, ela precisa desse carinho, desse cuidado, né? Então, assim, tem uma mulher que eu tô atendendo agora, que ela diz assim, quando ele chega perto de mim, ele já bota a mão no meu seio, eu me sinto tão objeto. Não que eu não queira que ele toque, vai acontecer. Eu quero, mas eu quero primeiro que ele me abrace, que ele me dê um beijo no pescoço. Então, que namore. Então, essas coisas, vamos assistir filme junto, já tem que colocar a mão no peito ou a mão lá na genitália, não dá para primeiro fazer um carinho na mão, né? Então, as mulheres, elas precisam E que disso. tempo seria o ideal? Tu disse que não, para cada casal funciona de um jeito diferente, né? Mas vamos falar se fosse uma regra, assim, mais ou menos entre o começo, a estimulação e o fim da relação. Não, acho que não tem tempo. Eu gosto de dizer que o sexo, ele começa no bom dia. Sim, né? para mulher muito mais. Até já tem... Muito mais, né? Eu vi tu conversando com o Wilson antes que mulher é fogão a lenha, né? Então, assim, eu Vai coloco sendo. um gravetinho, eu vou colocar outro. Então, assim, esse tempo não tem. Porque também aquela rapidinha, tem dias que é Sim, ela se torna até excitante, né? Exato. Então, assim, vai muito de como que tu Mas não dá a vida inteira para dar rapidinha e também nunca dá rapidinha. Aí a gente imagina assim, toda vez eu vou ficar lá 40 minutos naquela coisa e toda vez eu vou ter que fazer em 5 minutos rapidinha? Não, eu acho que tu colocar um tempo para uma relação é... Tu acredita na química de casais, determinado casal ter química e funcionar super bem para eles a relação sexual? Eu acho que sim, eu acredito que sim, porque... E os que não têm aquela química, digamos assim, natural, eles têm que construir ela, né? Mas eu acho que essa química, assim, tu nunca vai ficar com uma pessoa se tu nunca teve essa química, né? Mesmo para aqueles que nunca tiveram. Mas tem muitos relacionamentos que funcionam sem química nenhuma, né? A gente sabe, até porque as mulheres relatam que nunca tiveram um orgasmo. Não, mas daí ela não teve um orgasmo não porque não tem a química, é porque ela não sabe o funcionamento do corpo dela. Então é diferente. É diferente, sabe? Então assim, porque tem a conexão, ama a pessoa, mas na finaleira não... Por quê? Porque ela não sabe o funcionamento do corpo. Então eu atendo muitas pessoas que dizem assim, e esses é as que a terapia é mais rápida, 3, 4 sessões deu. Porque ela chega, ela diz, eu gosto do meu marido, a gente se dá super bem, a gente conversa sobre tudo. Ele faz tudo que eu quero que faça. E aí eu não tenho orgasmo. Então aí quando ela aprende o ciclo da resposta sexual, aprende como que o corpo dela funciona, aprende que ela tem um clitóris, pronto, aí deu. E por que ainda tem tanta informação, temos tantas mulheres que não chegam ao orgasmo, Bia? Estatisticamente é um número... Estatisticamente, 75% das mulheres brasileiras nunca tiveram. Vivenciaram o orgasmo. Mesmo tendo anos de relacionamento. Só que assim, o nosso corpo, ele foi feito para isso e a gente pode, e isso é aprendido. Então, como que a gente aprende? É conhecendo, estimulando o nosso corpo. E tem muito também, assim, daquelas mulheres que dizem, mas eu já sei como que funciona. E mesmo assim, o meu corpo não responde. E aí a gente vai ver, lá tem um bloqueio lá atrás da infância, da maneira que ela foi criada, de que mulher não pode ter prazer, que é só para dar prazer para o homem. Então, ela não tem permissão para isso, sabe? Ou então aquelas mulheres com um perfil muito autoritário, aquela mulher muito empoderada, aquela mulher que tem um autocontrole, porque o orgasmo é o quê? É tu abrir mão do controle, é tu conseguir te entregar. E aquela mulher que ela até na cama, ela quer controlar a posição, ela que quer controlar o movimento, então ela fica tão focada no controle
que ela esquece que ela precisa só Não viver. flui daí, né? Não flui, mas isso, a terapia ajuda. Ajuda. Quantas sessões de terapia são necessárias ou ideal ou pode resolver um dilema entre o casal? Assim, eu fiz 2 cursos, a sexualidade com base sistêmica, que é aquela que vai lá na origem, busca todos os gatilhos. Essa tende a ser uma terapia mais longa. Eu, particularmente, eu gosto de usar a outra que eu estudei, que é a terapia cognitiva comportamental. Ok, eu sei aqui já minha queixa, eu tenho o diagnóstico, certo, eu entendi. Tá, e a partir de agora, como que eu vou fazer? Deixa as coisas para trás e a partir de agora, né? Então, ressignificar e a partir de agora. Eu até hoje nunca atendi mais que 20 sessões, assim. Máximo foi de um tratamento de 20 sessões. A terapia comportamental, ela é uma terapia breve. E como a pessoa vem bem focada com a queixa, né? Pode só um da parte a mulher ou o homem procurar terapia em segredo e colocar as técnicas em prática? Pode sim, eu atendo bastante individual. Só que o que eu digo? Dependendo do caso, tem um ponto que vai precisar ele vir junto. Que ponto é esse? É quando a gente identifica que aquela disfunção tem a ver com o relacional, tem a ver com a relação do casal. Aí sim, porque quando ela é só psicológica, são traumas meus, são falta de conhecimento meus, eu vou fazer sozinha e vai resolver. Quando a minha disfunção tá ligada ao relacionamento, ao outro, aí quando o outro vem junto. Mas se o outro não quer ir de jeito nenhum? Aí eu sigo igual, né? Dentro do possível. Do individual. Do individual. Mas daí também eu sempre digo, fala com amor e carinho, diz que é pra vocês dois melhorar, pra vocês dois. E se não tiver jeito, Bia? Tu como cristã, tu diria, olha, eu acho que vai ter que trocar de jogador. Eu nunca digo isso, porque eu sou defensora do casamento, né? Mas o que eu... Mas dá vontade, dá, às vezes, de vez em quando eu pego... A única coisa que eu digo é assim, ó, te posiciona, mulher. Te posiciona, tu vai querer viver de migalhas, tu vai querer... Porque a gente agora tá na semana do mês do abuso, né? Da prevenção contra o abuso e da violência da mulher. O que a gente pensa? Que a violência não é só física. O abuso, ele não é só físico, ele é psicológico. E muitos desses homens que tu pensa, te maltrata, deixa a tua autoestima lá embaixo, não quer vir para uma terapia, será que realmente ele te ama e quer o casamento? Eu digo, confronta ele sobre isso. Né? Então, verdades que precisam ser descobertas. Porque, né? E às vezes, assim, aquela conversa difícil, às vezes a mulher não quer ter de medo de perder, de medo que ele diga assim, tá, então vai embora, te vira, né? E a mulher aguenta, eu digo, não, te posiciona, diz pra ele que tu não tá feliz no casamento e o que ele vai fazer a respeito, diz que a tua parte tu quer fazer e tu precisa que ele faça, porque um casamento e um relacionamento sexual, ninguém é disfuncional sozinho. Se eu tenho uma disfunção, é na hora do ato sexual que eu estou com o outro. É que é muito fácil culpar o outro, né? Uhum. E às vezes não enfrentar o problema e trocar o parceiro ou a parceira só vai levar o problema para outro lugar, né? Para outro. Porque se eu arrumar outro parceiro, talvez não seja aquela mesma disfunção, mas seja outra, né? Então, assim, ó, o diálogo salva casamento. Como é que a gente te acha para uma terapia? Tu também dá palestras, eu sei. Como é que faz para te contratar para essas atividades? No Instagram, Bia Oliveira Sexóloga, daí entra ali no perfil da Bio, vai ter o link que dá no meu WhatsApp. Pode deixar uma mensagem final para a gente aí, para esses corações inquietos, desses casais que precisam de uma ajuda terapêutica, para eles saberem que não tem nenhum mistério, não é nada difícil, que é bem tranquilo e é mais comum do que as pessoas pensam, né? Sim, a disfunção sexual ocorre muito comum, mas é possível sim viver uma sexualidade saudável, prazerosa em qualquer fase da vida. Então, se algo está trazendo sofrimento, inquietação, cobrança de um dos cônjuges, procure ajuda. E eu quero dizer para você, se essa conversa tocou teu coração, te fez refletir, compartilha com alguém, mostra para outras pessoas esse nosso bate-papo, que vai servir, né, vai ajudar muitos casais a se reconectarem ou a se conectarem de forma ideal, né? Porque às vezes o casal está
Está casado, acho que está tudo bem, e às vezes ouvindo uma conversa vê que poderia até melhorar, né, Bia? Com certeza. Tem disso também, né? Porque aqui a gente gosta de falar da verdade, Estação Verdade, com fé, com otimismo e com toda a transparência para você que nos honra com a sua audiência. Ficamos por aqui. Obrigada.